modernidade nos deixou como herança um enorme desenvolvimento tecnológico, mas ela nos deixou também um proporcional e imenso caos social e imaturidade política. O sonho do mundo moderno terminou por desabar sobre nossas cabeças em forma de violência, aquecimento global, fome. A sociedade moderna, com seus projetos de futuro, com sua tentativa de consertar o mundo, acabou não beneficiando de fato ninguém. E ela desmorona em consequência de sua própria exaustão. Diante da violência em grande escala, da iminência de desastres ecológicos, nós somos todos iguais. E de choque em choque descemos, ladeira abaixo, cabisbaixos, perplexos. Em meio aos destroços, hoje vivemos, acuados, como se tudo não pudesse ser também um alívio. O que se desintegra não é o mundo, mas um projeto de mundo e de sociedade. Um projeto de homem, um ideal de homem, que nasceu da vontade de eternidade, do medo da morte, do medo do tempo, do medo da angústia, do horror frente ao desconhecido, da indigência, dizia Nietzsche, não da força, da covardia e não da coragem. Nós somos herdeiros de projetos de mundo que prometiam vencer as desigualdades, eliminar o sofrimento e a angústia e controlar a natureza. A sociologia, a filosofia, a medicina, a engenharia, a psiquiatria, todos juntos, iriam construir no século XXI uma sociedade equilibrada e um homem estável. Mas estas expectativas desabaram. E ao desabarem essas expectativas, não apenas perdemos essa possibilidade, mas criou e aumentou a angústia e a expectativa de um mundo ideal, de um mundo que só poderia existir na nossa imaginação. Qualquer ser humano vivo, minimamente vivo, sabe que a vida é um jogo de forças, um confronto, sabe que alegria e perda se complementam, que o ganho não necessariamente é alegria e que a perda nem sempre é tristeza. Talvez, por fim das expectativas, hoje reine desprezo e preguiça em espaços onde antes existia rebeldia, existia invenção. Mas a vida, e essa é a grande questão, a vida permanece exuberante, permanece intensa, e a penúria diz respeito à nossa estreita perspectiva. É essa perspectiva que a miséria contemporânea nos obriga a transformar, ainda bem. Precisamos admitir que o modelo racional de homem do qual nos orgulhamos, tanto nos orgulhamos, ele representou a possibilidade de dar conta de um projeto moderno. Quer dizer, esse projeto moderno, ele buscava dar conta de consertar o mundo por meio da ciência e da tecnologia. Mas esse projeto, ao invés de consertar, de ajeitar, de ajustar, de produzir alegria, ele nos levou, enfim, ao genocídio, à exaustão do planeta e à possibilidade de extinção da espécie. O modelo de ser humano que reproduzimos, sem mesmo nos dar conta em nossas instituições de ensino, ao contrário de estabilidade, autocontrole, apresentou requintes de crueldade muito maiores do que a animalidade que queríamos tanto nos afastar. O cientista da educação, Rui Canário, da Universidade de Lisboa, nos diz que a imaturidade política que nos caracteriza é consequência da escolarização. Engraçado. Costumamos nos referir à escola como solução para os problemas, mas talvez ela seja um dos centros da questão. Imaturo, fragmentado, desvinculado do todo é o modelo de ser humano que insistimos em reproduzir na escola. Tendo em vista um conjunto de promessas que teve origem no iluminismo e que associam a ideia de razão, felicidade e progresso, em função dessa ideia houve uma corrida pela escolarização.
Mas as expectativas em torno da escola e de sua relação com o progresso e a justiça social não aconteceram. Ao contrário, quanto mais as sociedades se escolarizaram, mais se confrontaram com problemas de ordem social e política, especialmente em consequência das desigualdades. E quanto mais a sociedade se escolariza, mais o abismo entre o domínio técnico e a capacidade de convivência e ação. Nós vivemos à custa de um preço muito alto, num desequilíbrio imenso entre um conhecimento científico e técnico e a nossa capacidade de relação. E reina, então, a ignorância, ao contrário da racionalidade, que é o nosso modelo de conduta. O modelo escolar que ainda predomina no Brasil, ele foi marcado por dois grandes fatores, a industrialização tardia e o regime militar. Inspirada na linha de montagem de uma fábrica, nossa escola se caracterizou pela fragmentação, pela segmentação como um modo de ação. A nossa vida escolar se organiza em séries, como os produtos de uma linha de montagem. Saberes são separados uns dos outros, não tem conexão entre o conhecimento e eles são completamente afastados da vida. O ensino médio chega a ter 12, 13 cadeiras. O tempo é dividido em aulas de 50 minutos, que tem sempre um sinal no meio. O espaço é segmentado, são múltiplas salas e corredores, não há convivência. A escola para todos, a escola de massa, que queria produzir mão de obra para o mercado, ela nasceu como uma fábrica. O país precisava de gente nessa engrenagem que estava nascendo. E a ideia da escola como uma educação ampla, plena, que produzisse pessoas éticas, fortes, saudáveis, belas, corajosas, capazes de lidar com a frustração, pessoas maduras, isso não estava colocado na escola. Ao contrário, carregando ainda a herança do regime militar, que aconteceu no Brasil a partir de 64, a educação brasileira se tornou refém de um regime disciplinar. Ela chama de grade o currículo, ela chama de disciplina os conteúdos, ela chama de prova o dispositivo de avaliação. Essa escola eliminou a filosofia, a sociologia, os saberes críticos, reflexivos, a literatura. Não há arte na nossa escola. Durante mais de 20 anos, foi proibido pensar na educação brasileira. Então, repetir se tornou um hábito. Acumular dados se tornou um hábito, um vício. Não a criatividade, a inteligência, mas o bom comportamento, a ordem e a disciplina. Talvez por isso tanta violência na escola. Uma escola sem vida. A escola brasileira ainda guarda o modelo do reformatório e da prisão. Os efeitos castradores e redutores do regime militar, que a gente pode lembrar com o nome de DOPS, afastou professores comprometidos e atuantes, proibiu livros, restringiu o pensamento. Os professores, intelectuais, artistas, os líderes foram alvo desse regime. A formação de jovens e crianças foi a grande prejudicada. As nossas grandes lideranças, as nossas coragens, como o seu Manuel, que subia num banquinho na sua padaria para falar mal da Eucaristia, esses heróis, eles foram completamente calados. E a nossa educação, cada vez mais científica e tecnicista. Não podemos esquecer que nós, atuais professores, nos formamos nesse regime, a maioria de nós. E o que nós temos para contribuir com essa educação é reproduzir o que aprendemos. Não dá mais para dizer que o problema da escola são os alunos que não prestam atenção, os jovens que não querem saber de nada, que não se interessam por essa escola. A escola é um espaço isolado, afastado das questões que movem a vida das pessoas. Ele é afastado dos desafios da cidade, dos desafios da sociedade, mas também dos desafios pessoais, existenciais. A morte, a vida, a alegria não é questão da escola. As crianças entram desde cedo na escola e são treinadas para ver o mundo a partir de si mesmas, de sua condição social. Que pode ser ganhador, de vencedor, pode ser de arrogância ou de revolta.
mas jamais são estimuladas a ver a sociedade como um todo, com suas infinitas contradições, com seus jogos, seus poderes, seus atrativos, seus espaços. A sociedade como problema, a sociedade como solução, aquilo que nos intensifica, que alegra, aquilo que nos diminui. Isso a gente não aprende na escola. A nos defender da nossa própria cidade e construí-la mais ética e mais justa. Essa falta de conexão entre as coisas, esse afastamento, ele não é apenas prejudicial para as relações humanas e sociais, mas ele implica diretamente no grau de angústia individual, que impulsiona as pessoas cada vez mais ao consumo desenfreado, não apenas de produtos, mas ao consumo de pessoas, de objetos, de drogas lícitas e ilícitas. Jurandir Freire Costa, ele diz que nós terminamos destruindo aquilo que não temos coragem de transformar. Destruímos a sociedade, mas destruímos também nós mesmos. Nós somos uma sociedade que machuca a si mesma, que se fere. A hiperespecialidade, o ensino voltado para o científico, tudo isso fez a nossa escola fragmentada. Então, nós raciocinamos de forma fragmentada, nós, ao pensar, dividimos e segmentamos o mundo como numa linha de montagem. Pensar é separar, é dividir, mas as questões que nos chegam, elas são planetárias, elas são globais, e o mundo pensa cada vez mais por conexão. Se o desafio é a conexão, se o hábito, o convívio, se passa por link e conexão, o nosso raciocínio passa por segmentar e separar. E nós então vamos vivendo acoplados a uma parcela tão pequena de realidade que nós esquecemos quem somos, o que buscamos, o que nos interessa, o que nos agrada, o que nos fortalece, o que nos faz viver. A escola não satisfaz ninguém. Não podemos dizer que é a culpa dos alunos que não querem saber. Ela não satisfaz alunos, professores, gestores, nem a cidade, nem o mercado. Os altos índices de evasão escolar, os baixos rendimentos dos alunos, o desinteresse, tudo isso significa que estruturas muito antigas precisam de reconstrução. Não adianta consertar a escola. Não adianta. Não adianta verbas para a escola. E nem colocar todos os alunos nesta escola, que nos diminui, ao invés de nos fortalecer. Nós precisamos ter coragem e alguma ousadia para enfrentar a exaustão desse modelo e propor uma mudança radical no processo educativo. Valorizar os saberes não escolares, vincular a escola à comunidade, vincular o saber à vida, produzir pensamento ao invés de repetição, ao invés de acúmulo de dados. A revolução tecnológica é uma revolução da memória. Nós não precisamos mais acumular em nossa memória a hidrografia da China, ou decorar os afluentes da margem direita e esquerda do Amazonas. Nós precisamos de um pensamento vivo, atuante, intenso, que nos ajude a enfrentar os desafios que temos, que são muitos, muito maiores do que podemos imaginar, supor ou intuir. Porque não é apenas um desafio, são desafios em todos os níveis, em todos os espaços. Nós não temos lideranças, nós formamos pela diminuição. A escola de massas, diferente da escola que existia na década de 50, que era uma escola atuante, uma escola reflexiva, uma escola que tinha filosofia, sociologia e todos os saberes, mas era uma escola para a elite. Você fazia até o 4º ano. Para passar para o 5º, você fazia um exame de admissão. Era uma escola excludente. Passagem dessa escola grandiosa e excludente para a escola de massas é a diminuição da qualidade e o nivelamento por baixo. A escola não trabalha as diferenças. A escola trabalha as identidades. A escola quer que sejamos todos iguais, mas somos diferentes. Então, uma criança que aprende a ler com 8 anos é menor do que uma criança que aprende a ler com 7, porque 7 é a hora da criança aprender a ler. Uma criança que tem dificuldade de leitura, uma criança que não tem um braço, uma criança que é negra, um adolescente que é muito criativo, esses não cabem na escola. Como nós podemos produzir pessoas éticas, pessoas maduras que sabem lidar com a frustração, se a nossa sociedade nos afasta cada vez mais da cidade, se a nossa escola é a reprodução de um mecanismo de exclusão? Nós precisamos de um novo pensamento, de um novo modelo de pensamento que agregue ao invés de separar.
ou não sobreviverá possibilidade de vida e de discurso sobre a vida nesse planeta. Muito obrigada.